Senhoras e senhores, muito boa noite. Áudio ok? Só confirma se o som está saindo audível, né? É uma honra, senhoras e senhores. Hoje nós vamos tratar de um raio-x cujo tema é a reunião das opções para parar a oposição raivosa. Vamos falar do método aplicado para criar um ambiente virtual adequado nas redes sociais para convencer a opinião pública e o Estado juiz. Óbvio que nós estamos falando da gestão da prefeita municipal de Marituba, a senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes. Patrícia Alencar, pessoa natural, como eu não me interessa o que faz ou deixa de fazer a pessoa natural, o nosso foco é a instituição Prefeitura Municipal de Marituba, e quem está no exercício do cargo de chefe do executivo, nos termos do que assina nos balancetes, é Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes. Então, nesta linha, nós vamos buscar como objeto aquilo que nos foi apresentado em uma publicação da rede social Facebook, no perfil JCA News, que assim se declara: como previsível diante do desespero que toma conta da oposição, a prefeita Patrícia Alencar, como é previsível diante do desespero que toma conta da oposição, a prefeita Patrícia Alencar, os ataques machistas à sua gestão e sua honra tem tornado-se diários intensos. Aqui há uma discordância gramatical, mas enfim, eu vou ler como se escreve, não como eu faria. Como previsível diante do desespero que toma conta da oposição à prefeita Patrícia Alencar, os ataques machistas à sua gestão e sua honra têm tornado-se diários intensos. Pessoas irresponsáveis, aventureiras e por fora das contas e da realidade destilam ódio, fake news e tentam, sem sucesso, desconstruir a imagem da prefeita que tanto tem zelado pelo município e por sua gente. Escolas, praças, ruas asfaltadas, servidores valorizados, com capacitação e salário em dia, e diversos serviços à população têm sido a marca da prefeita, que incansavelmente busca uma Marituba melhor. Entretanto, os desafios são grandes e os problemas maiores ainda. Há muito para fazer em nossa cidade. Enquanto a prefeita trabalha, a oposição, que já teve a oportunidade de cuidar da cidade e não cuidou, se contorce em ódio e utiliza dos meios mais sórdidos para atacar a primeira prefeita mulher de Marituba. Quem torce e trabalha contra uma gestão, trabalha contra o município e contra a população. Isso é um texto da publicação JCA News e traz a foto da prefeita, a foto da Secretaria Municipal da Juventude, da Escola Eudâmidas de Miranda, Centro Municipal da Cultura, e entra com o seguinte texto: por fora das contas e da realidade, oposição raivosa, machista e irresponsável ataca a prefeita com fake news. Bom, senhoras e senhores, é importante sair do gênero e entrar na especificidade. Quando
há uma referência genérica no que diz respeito à oposição. Wagner Pinho, é uma honra, meu querido. Boa noite, a casa é nossa. A professora Maria Vanderliz, é uma honra. Ivone Freitas da Silva, meu amor, minha querida, muito boa noite. Vamos lá. Vejam bem. A partir deste momento, a publicação assim se declara: como previsível diante do desespero que toma conta da oposição. E aí a oposição, ela ficou genérica. Né? E o fato da oposição ficar genérica, sem especificar qual a oposição, eu, Guilherme Gomes da Silva Júnior, como sou oposição à gestão, eu não sou oposição a Patrícia Alencar, eu sou oposição à gestão, porque a gestão da senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes, prefeita municipal eleita pela maioria dos votos democráticos da população de Marituba, inclusive o meu, incorre em crime de responsabilidade, desvio de recursos do Fundeb e quebra de decoro. Como a oposição ficou genérica, eu me incluo na oposição e, por me incluir na oposição, tenho que tomar como qualificadora os atributos que estão declarados aqui. Oposição raivosa, machista, irresponsável, ataca a prefeita com fake news. É importante que se registre que todos os movimentos aplicados em desfavor da gestão, em função de atos da administração eivados de vício e irregularidades ou contra dispositivos da lei, não foram, até a presente data, contestados pela administração. Tentaram, mas não conseguiram. Então, partindo do princípio que buscam criar um ambiente nas redes sociais para convencer uma linha de raciocínio, como não tem argumentos, fundamentos que possam ir de encontro às nossas afirmações, à minha afirmação, afirmo e reafirmo. Anotem. A prefeita municipal de Marituba, senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes, cometeu crime de responsabilidade, desvio de recursos do Fundeb e outras irregularidades e faltou com o decoro. Como não conseguiram desconstruir esta linha defendida por mim, que vai de encontro à gestão, e eu sei que é doloroso, não é fácil você ouvir alguém dizendo que você cometeu uma irregularidade. Mas eu, não apenas abrimos a boca e falamos. Compreendem? Nós não vamos às redes sociais de forma genérica
e irresponsável. Nós temos fundamentos, documentos probatórios, que até o momento não tivemos a oportunidade de ser ouvido pelos 15 vereadores que têm o condão constitucional de fiscalizar os atos do Executivo, em que pese. Hoje encaminhei em caráter oficial para os 2 e-mails institucionais da Câmara e do vereador em específico, solicitando, nos termos do regimento interno da Câmara e nos fundamentos que me guarda a lei orgânica do município, lei orgânica esta que tem que ser obedecida pelos vereadores, pelo chefe do executivo e por todo o povo maritubense. Requisitamos do vereador audiência para apresentar de forma oficial e formal as denúncias devidamente comprovadas para saltar a fase do poder local para que possamos avançar na esfera federal. E não temos nenhum tipo de pressa e nem vaidade, porque nós sabemos o que estamos fazendo e sabemos o que foi cometido na gestão de 2021 e 2022. É esta segurança e a responsabilidade que nos levou a acionar os poderes locais, chefe do executivo, procuradoria do município, Câmara de Vereadores. Compreendem? A irresponsabilidade não está conosco. A irresponsabilidade, o desrespeito para com o interesse público, a falta de amor pelo povo parte da Câmara Municipal de Vereadores e da Prefeitura Municipal de Marituba. Por quê? Porque quando nós utilizamos de forma responsável os meios e os procedimentos nos termos da Constituição, da lei orgânica e do regimento interno da Câmara, seja com requerimentos desde 2021, requerimentos desde 2022, solicitação de informações nos termos da lei, como um bom cidadão tem que fazer, antes de formar a sua posição e a sua opinião, o direito à informação que é constitucional, previsto na Constituição, regulamentado com previsão na lei orgânica, nunca fomos respondidos. E aí, para efeito de paralelismo, me vem a imagem da prefeita municipal de Marituba na Rádio Mari, demonstrando como é difícil ter um direito negado, não observado. É muito interessante ver que o próprio Poder Executivo sente a dor, dói para a prefeita municipal estar ali na rádio, naquele episódio vergonhoso, sentir na pele que o seu direito não foi observado. Agora imaginem, senhoras e senhores, eu, Guilherme Júnior, oposição a este governo, e uma oposição responsável. Por quê? Porque antes de ser oposição, eu tive a responsabilidade
de me dirigir ao gabinete do prefeito, da prefeita, perdão, na presença dela e na época do seu esposo, e dizer a ela, na frente dele, que a partir desse momento, estes são os argumentos para que a partir de agora eu, Guilherme, passe a ser oposição ao seu governo. Os senhores não sabiam? Pergunte ao chefe do executivo se eu, Guilherme, não fui ao gabinete, na presença dela, sentado eu aqui, ela ali, e o esposo dela em pé, e eu disse os elementos que me faziam tomar a decisão que a partir de agora sou oposição ao seu governo. Disse a ela. Entende? Sabendo dos efeitos que isso recairia sobre não a mim, mas aos meus pares, como recaiu. Como recaiu. Compreendem? Neste momento, a gestão que ama o povo, que conta uma história que não condiz com a verdade, busca criar elementos para dissimular. Obrigado, meu querido. Para dissimular aquilo que, como diz um determinado vereador, só não vê quem não quer. É doloroso um eleitor, um cidadão, requerer informações do município e não as ter. Lembro-me da prefeita municipal quando ela diz que uma mãe defende a segurança dos seus filhos, e é verdade. É verdade. Família acima de tudo. E quando é a família dos outros? E quando é a família dos outros? Dos pesos e duas medidas? Dos pesos e duas medidas? Ou a imagem na rede social é uma e na realidade é outra? Porque a prefeita municipal que veio à frente do hotel da Banda Magníficos me parece a mesma que adentrou a Rádio Mari. Mas não é a mesma das duas entrevistas que eu publiquei há pouco. É difícil ser prefeito. E é mais difícil ser prefeita nesta cidade. Mas não é impossível. Desde que se cumpra a lei. Famílias de profissionais do magistério ficaram impedidos de ter acesso a parte dos recursos que o Ministério da Educação encaminhou para ser entregue a esses profissionais do magistério. Como a senhora disse, prefeita municipal de Marituba, é um direito da senhora requerer aquilo que lhe é devido na rádio. É direito dos profissionais do magistério, e quando eu aponto para mim é porque eu sou o procurador de uma servidora pública efetiva, injustiçada na gestão,
do PAD, que a senhora bem conhece, e reiterada a injustiça na sua gestão. Veja, a injustiça declarada por alguns servidores, já não mais por mim, e injustiça esta que foi reparada na pessoa de 2 agentes políticos à época, vereador Wildson Melo e prefeito à época, senhor Mário Henrique de Lima Bíscaro, pelo qual aproveito a oportunidade e registro minha deferência a ambos. Agora, quem ama o povo e emite um decreto para justificar um vacilo e não tem a capacidade de rever o próprio ato, foi o que nós esperamos. Eu, Guilherme, avisei. E eu esperava que nesse aviso houvesse um pouco de humildade para dizer, opa, erramos, vamos corrigir, calma, caminhe o projeto de lei. E a senhora sabe do que disse, porque na sua rede social está lá, essa é a dificuldade. Na sua rede social está lá, a senhora na sua rede social diz, vou encaminhar projeto de lei. E o crime de responsabilidade que a senhora incorre, pelo qual ninguém tentaram, mas não conseguiram, porque os fundamentos são sólidos. Nós não temos, para com a gestão, nenhuma vontade e irresponsabilidade de exteriorizar mentiras, porque nós sabemos que a mentira tem perna curta, a senhora sabe. Contrato da banda Magníficos. Mentira tem perna curta. Se eu entro com uma mentira, quando a perna curta acabar, a falta da verdade, a mentira vem à tona. E aí eu perco a credibilidade. E perder a credibilidade é desfocar a população de Marituba dos atos praticados pela gestão da senhora. Gestão essa que incorre em crime de responsabilidade porque a senhora aumentou a despesa sem lei que autoriza. Decreto não é lei. Infelizmente, nós maritubenses pagamos assessoria jurídica para fazer essa aberração jurídica que a senhora inaugurou. A senhora é a primeira prefeita do município de Marituba que reajusta servidor por decreto. E isso lhe custa a desvantagem e a vantagem para mim de dizer nas redes sociais, sem ter a preocupação de não ter como comprovar que a senhora incorre em crime de responsabilidade, Decreto-Lei 201, artigo 4º, inciso 5º. Aumentar a despesa pública sem lei que autoriza. E isso a senhora fica muito aborrecida. Dói na senhora e eu fico feliz, porque a culpa não é minha. Saudações de grande Dionísio. Um abraço, meu irmão. Então, a responsabilidade recai sobre aquele que detém a competência na execução das suas funções. E quem é prefeita municipal de Marituba, quem detém o poder executivo não sou eu, é a senhora. E a senhora tem à sua disposição um conjunto de assessoria jurídica para dizer à senhora o que a senhora pode e o que a senhora não pode fazer. E uma das coisas que a senhora não poderia fazer, e fez, foi transferir recursos do Fundeb para a conta 41.32.7.16.008. Uma das coisas que a senhora não poderia fazer e fez foi pagar boleto com o Fundeb, cujo beneficiário é o município de Marituba.
vou lhe dizer, vou ensinar a senhora um pouco do que é desviar. Desviar é tirar do caminho. Desviar, quando você ouvir eu falar que a senhora desviou recursos do Fundeb, entenda, a senhora é inteligente. Não é falta de inteligência, na minha opinião. A senhora saca. Então saque. Desviar é tirar da rota, é tirar do caminho. Que caminho, Guilherme? Que rota eu tirei? Os recursos do Fundeb, vou explicar novamente para a senhora. E, por favor, se eu estiver errado, peça para a contabilidade me corrigir. E posso dizer mais. Fica aqui o meu convite à senhora e à sua equipe jurídica e contábil para estarmos presentes no dia e hora marcada pela sua agenda, na Rádio Mari, para fazermos um ao vivo e a cores, aonde eu apresento a minha documentação e a senhora contra-argumenta com a sua assessoria jurídica e a contabilidade para sabermos se realmente eu estou errado ou a senhora praticou crime de responsabilidade, desvio de recurso do Fundeb e faltou com decoro no exercício do cargo de prefeito e em razão deste. Sinta-se à vontade. Lembro-me que quando a senhora estava na rádio, teve um momento que a senhora bateu a mesa e disse: eu quero que prove. Então eu estou dizendo à senhora que quando eu digo que a senhora, na condição de prefeita, praticou crime de responsabilidade, desviou recursos do Fundeb, faltou com decoro e outras irregularidades nas operações bancárias da conta 41, 32, 7, 12, 24, 40, eu posso provar à senhora num diálogo republicano, sem gritarias, sem factoides. Eu sento aqui e abro. Primeira irregularidade. Titularidade da conta do Fundeb. A conta do Fundeb, que é uma conta específica, aí vamos entrar na matéria do Fundeb para a senhora aprender como é que funciona o fundo contábil do Fundeb, já que a contabilidade não lhe deu esse ensinamento. E a senhora, como disse, gosta de aprender. Eu andei observando as suas últimas entrevistas. Então, veja bem. Primeiro, o Fundeb é um fundo contábil anual. Gente, prefeita, o Fundeb, por se tratar de um fundo contábil anual, ele é um fundo que, ano a ano, todo ano, a movimentação desse ano, você tem um procedimento, um método, tá? Então, o Fundeb, a União transfere recursos oriundos das riquezas da União, e a União é um todo, transfere esses recursos separando ali o que é IPI, ICMS e assim vai. Enfim, ele faz um cálculo e diz para o município de Marituba, com base nas informações estatísticas da Transparência Diamante, transparência essa diamante que não sei porquê, de 2021, salvo engano, de agosto de 2021 para cá, não está. Sumiu. Ficou tão transparente a conta do Fundeb que eu não consigo encontrar. Olhe. Nunca a conta 41, 32, 7, 12, 24, 40 ficou tão invisível. Isso foi na sua gestão. Não colocar a conta do Fundeb no balancete mensal é impedir a transparência.
o acesso à informação, porque a conta 41.32.7.12.24.40 do Fundeb, conta única e exclusiva, não pertence à senhora e nem ao município, pertence à sociedade de Marituba. O azar é que eu obtive os logs bancários de todas as operações. Senão, eu não poderia estar com propriedade aqui para dizer que houve desvios. Voltando. O Fundeb, senhora prefeita, por se tratar de um recurso que capta dos outros impostos e diz, isto aqui é para Marituba com base nas informações, essa operação financeira, orçamentária, que é feita pela União, ela não é feita por pessoas que não têm nada para fazer, não. É por mandamos constitucional. Há um mandamento, há uma ordem constitucional definida pelo Congresso. É o povo brasileiro que chegou e disse, é dever do Estado prover a educação. Garantir a educação. E, por ser um mandamos constitucional, o Estado tem que dar o jeito dele. Não me interessa como, mas ele vai ter que dar o jeito dele e deu. Criou o Fundeb. O Fundeb com características de fundo contábil anual. Ou seja, num período de 12 meses, nós temos que fazer algumas coisas e prestar conta daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Então, o legislador definiu o seguinte, e quando eu digo legislador é porque não... Obrigado, Dionísio, amiga Nice Silva, uma honra. Então, o legislador, quando ele determinou, e o legislador infraconstitucional, pela 1413, disse assim, 70% do que eu mandar para ti durante o ano, do que eu mandar para ti. Não é 70% do que a contabilidade disse, ou vai te dizer, ou vai lhe dizer. Compreende? Chefe do executivo, deixa eu lhe explicar uma coisa. Assessoria é assessoria. A Procuradoria Jurídica, uma das competências da Procuradoria é representar o município e assessorar juridicamente Vossa Excelência. 70% do que eu mandar. Do que eu mandar, União, mandar para Marituba, deve ser empregado na remuneração e na valorização dos profissionais do magistério. Não é 70% do que a contabilidade lhe disser. É 70% do que eu mandar. 30% para aquelas questões que a senhora conhece. Mas como o foco aqui é a remuneração dos 70%, que é a parte maior do bolo, nós temos que fazer algumas considerações. Veja, a União é tão bacana que ela diz assim, e isso é importante que a comunidade nas redes sociais saibam. Faça de conta, eu já fiz esse entendimento e vou fazer novamente. Faça de conta que eu lhe mande R$10. Está zerada a sua conta. E quando eu digo conta, é a conta corrente e a conta investimento, tá? A conta corrente e a conta investimento. Por favor. O povo de Marituba sabe a diferença entre conta corrente e conta investimento. E as duas são uma só.
Então, se eu transferir da conta corrente para a conta investimento e zerar meu saldo e dizer eu não tenho nada aqui, está saldo zerado, mas na conta investimento está lá. Então vamos lá. Se eu mando R$10 e a conta corrente está zerada, vamos lá, começar 2021, a senhora assume. Faça de conta que está zerado a conta 41, 32, 7, 12, 24, 40. Está zerado. Não tem nada. Nem na corrente, nem na investimento. Eu, União, mando para o município de Marituba, na conta única e exclusiva, R$10. Lembrando que a conta única e exclusiva está eivada de vício desde 2007, na gestão do senhor Antônio Armando Amaral de Castro. Por quê? Porque a conta do Fundeb em 2007 deveria ter sido criada com a titularidade do CNPJ do Fundeb, do município de Marituba. E pasmem, a personalidade jurídica do Fundeb foi criada em 2007. Eu já disse isso antes, estou repetindo porque pode ser que a memória fique curta de alguns. O legislador infraconstitucional disse: abram conta única e exclusiva, voltada à titularidade para questões do Fundeb, para que não haja confusão dos recursos, para que não haja mistura de valores, para que se evite impedir a rastreabilidade do recurso. Compreendeu? Sabe? Dinheiro na 41.32.7, conta do Fundeb, 12.24.40, eu transfiro para 41.32.7.16.08, que é o titular Prefeitura de Marituba. Olha, que bacana. Não é eu que estou dizendo que está irregular, é a lei. Porque se eu tivesse com fake news, inventando, o boletim de ocorrência já teriam. Volto a repetir, e vou repetir com frequência. Sinta-se à vontade, pode marcar dia e hora na Rádio Mari, eu apresento e nós vamos discutir os desvios de recursos do Fundeb, crime de responsabilidade e quebra de decoro. Com toda a parcimônia, de forma republicana, nos termos da lei, sem aumentar ou diminuir o tom de voz, de forma bem democrática, para que soe legal ao povo de Marituba que eu amo e a senhora ama também. Então vamos lá. Considerando que o município de Marituba incorre em irregularidade desde 2007. Isso não é novidade para aqueles que anotam o que nós estamos colocando, porque tem que buscar algo. Em vez de ficarem buscando alguma coisa para depreciar ou desqualificar o que estamos fazendo, aprendam conosco. Aprendam conosco. Eu recentemente entrei em contato com o prefeito de um determinado município e informei a ele: verifique a titularidade da conta do Fundeb no seu município, providencie isso caso não tenha. Se tem alguém que tem interesse que Marituba dê certo, sou eu, porque eu moro aqui. E se tem alguém que tem interesse que a senhora acerte, esse também sou eu. E sabes disso. Agora, me conhece o suficiente para saber que eu sou incapaz de concordar com atitudes desse tipo. Por isso que eu estive no seu gabinete e disse: a partir de agora eu não posso defendê-la. Eu sou oposição à senhora. Disse ou não disse? Na frente do seu ex-esposo. E passei a ser oposição
Mas antes eu fui responsável o suficiente para lhe dizer o porquê. E não negue isso. Fica feio. Vamos lá. O Fundeb, ele financia o futuro das crianças. Para que haja futuro nas crianças, o profissional da educação tem que planejar, tem que melhorar, tem que adaptar, tem que estar de bem com a vida para ser um profissional de qualidade. Ele não tem que pensar no próximo prefeito que vai entrar, se ele pode dar um sorriso para fulano. Imagine eu, Guilherme, indo numa escola municipal. Ninguém fala comigo. Já não falo com meus pais. Se eu entrar numa escola municipal, eu acho que eu vou entrar e só vou ser atendido pelo porteiro. Ninguém vai falar comigo. Com medo. Porque se sorrir para mim, sabe lá Deus o que pode acontecer. Marituba está assim. E não foi gerado por mim. Entendeu? Já informamos que a titularidade da conta do Fundeb está irregular. Obrigado, Wagner. Já informamos, não já? Por que ainda não providenciaram? E mais, nós somos tão responsáveis naquilo que fazemos, que quando a senhora se comportou daquela forma irresponsável na frente do hotel onde estava hospedada a banda Magnífico, nós tivemos a cautela, o cuidado, o zelo em ouvir o outro lado. Antes de formarmos uma posição. Por que fazemos isso? Porque às vezes a emoção ela pode ultrapassar a razão e cometemos erros. E sabe a senhora que se eu cometer um erro, vocês caem matando em cima de mim. E é por isso que vocês tentam. Manda um ligar, outro liga por vontade própria. Um liga oferecendo fechar um pacote, uma conversinha, um miguezinho dali, um florido, sabe? Aquele sapateado de catita, né? Nós estamos prontos. Nós estamos prontos para dizer ao chefe do executivo que sim, a senhora cometeu erros e nós estamos esperando a senhora consertar os seus erros. Porque não é bom para nós ficarmos aqui a vida toda colocando para a senhora, antes de solicitarmos o seu afastamento nos termos da lei, esperando que a senhora reveja todas as irregularidades que a senhora cometeu. Porque é bonito consertar a si. O que é feio é tentar criar um erro tapando o outro. Criar um erro tapando o outro. Exemplo. Episódio Banda Magníficos. Temos contrato assinado. Seria bom, na minha opinião particular, que o chefe do executivo, já sabendo que ia fazer o que a senhora fez, que fosse para frente do hotel com um contrato. Se a senhora vai com um contrato assinado, eu seria o primeiro a apoiar o que a senhora estava fazendo. Se a senhora vai com um contrato assinado. Mas a senhora não foi. A senhora só disse, como eu sou averso à boca, os documentos para mim falam mais alto
tem maior potência. Como a senhora, e já conhecendo que a senhora disse que ia encaminhar o projeto de lei e acabou emitindo o decreto, aí fica difícil filtrar. Será que isso é? Será que isso não é? Então, para não ser irresponsável, eu entrei em contato com a banda, como é sabido de todos. E há uma informação aí que não bate. A produtora Mas Music diz uma coisa, a banda Magnífico diz, e a senhora disse, em uma entrevista que eu publiquei há pouco, que eu achei interessante. Se eu não estiver salvo engano, o contrato foi assinado com a produtora, pelo que eu entendi ali. Eu tenho a informação de que não há contrato assinado. E aí me aparece uma outra informação com a produtora. Não já estava na hora de alguém pegar... Gente, é muito simples. Pega a cópia do contrato, bate uns print, coloca na rede social, estava tudo resolvido. Obviamente que eu vou ler o contrato, né? Ver se está tudo certinho. Não era mais simples? Isso é um dos pilares da administração pública, senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes, prefeita municipal de Marituba. Artigo 37 da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Publicidade. Publicidade não é propaganda, é publicidade dos atos. Ora, mas o contrato foi feito por empresário que seja. Publique o contrato, que aí dá transparência e veracidade naquilo e evita a margem de interpretação. Outras. Compreende? Fundeb. Veja bem. Pode parecer estranho para uns, mas para mim não é. Não é comum o Banco do Brasil remover o portal aonde constava todas as operações bancárias do Fundeb de todo o país, em formato aberto, padrão do Tribunal de Contas, layout DEB CGU. Não é um procedimento, e eu conheço, não é um procedimento, entendeu? Mas isso já era previsto, por isso que nós baixamos tudo. Mas nós somos tão responsáveis que nós queremos fundamentar, bem fundamentado. Porque as medidas de urgência excepcionais, principalmente aquelas que mostram movimentos reiterados que podem prejudicar o orçamento público ou aquilo que é mais importante, o salário, o vencimento do profissional do magistério. Medidas cautelares excepcionais, como vamos afastar para verificar isto, requer muita responsabilidade, diferentemente do irresponsável que ataca a prefeita. Nós não atacamos a prefeita. Nós atacamos os atos de gestão do chefe do executivo que estão eivados de vício. E volto a repetir, marque dia e hora, Rádio Mari,
ou em qualquer rádio que a senhora, porventura, sinta-se à vontade, né, que nós vamos apresentar os logs bancários, o decreto 198, a lei municipal de 2023 e perguntar de logo para a senhora ir se preparando para ir logo organizando. Por que que em 2023 a senhora encaminhou o projeto de lei e em 2022 a senhora emitiu o decreto? Aí a senhora vem com aquela colocação. Ah, porque a lotação já estava feita. Por que que eu não distribuí o rateio? Porque a contabilidade fez todas as contas e disse que nós já atingimos os 70%. Vou voltar, vou explicar o que é 70%. Uma coisa é 70% de 10, a outra coisa é 70% de 100. Não entendeu? Vou explicar de novo. Lembra, no começo, que eu disse, vou mandar R$10, não tem nada, está aqui 10. 70% de 10 é 7. No primeiro mês, eu mandei 10. No segundo mês, eu mandei 10. Depois mais 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 10. No 10º mês, eu mandei R$100. Ao todo, de janeiro a outubro, R$10 em cada mês, R$10 em cada mês, R$100 eu mandei. Então, eu tenho que comprometer R$70? Claro que não. Claro que não. Sabe por quê? Porque durante janeiro a outubro, cada mês eu mandando 10, a União, o legislador, permite para que não haja perda da capacidade de compra do recurso, que o município faça aplicação a curto prazo, aplicação financeira, mais especificamente aplicação BBFix. Então quer dizer que os R$100 ao longo do tempo, eu apliquei como o município de Marituba aplica, BBFix. Isso quer dizer que, além dos 100 que eu mandei, rendeu na conta aplicação, por hipótese, R$50. Só para facilitar o entendimento de quem está nos ouvindo. Quero dizer o que com isso? Que em que pese a União lhe mande R$100 e a senhora pegue esses 100 e aplique na renda fixa, ou BBFix, ou qualquer outro título que o município entenda conveniente, desde que ele possa fazer uso, sempre que houver necessidade, fazer o resgate. O fruto, ou seja, os rendimentos daquele que foi aplicado, também compõe o Fundeb. Olha, e se eu mandei 100, então se entrou 100 por transferências constitucionais, além da complementação da União, então eu tenho que utilizar nas despesas com os profissionais do magistério na valorização R$70? Não, você tem que aplicar os R$70 dos 100, mais aquilo que é fruto do rendimento da aplicação financeira. Então, se rendeu R$50, você vai pegar os 100 mais os 150. A contabilidade sabe fazer isso. O que não podemos, maritubenses, nós eleitores, nós contribuintes, o que nós não podemos admitir, e pode vir governador, pode vir prefeito, secretário, contador, presidente da República, ministro do Superior Tribunal Federal, ministro do STF, ninguém
ninguém tem condições de dizer que nós, maritubenses, podemos aceitar goela abaixo que 34 milhões transferido para a conta investimento não pertence aos profissionais do magistério. É demasiado, exagerado este tipo de pensamento. O legislador, quando ele trata do Fundeb, ele permite que recursos do exercício passe para o exercício seguinte, para efeito de restos a pagar. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se eu tenho 34 milhões de saldo, 34 milhões de saldo, com mais 2 milhões que tinha lá na conta de investimento, deu 36. Tá? Os extratos estão aí, nós publicamos. Mas vamos ficar nos 34. Os 34 milhões, se porventura eu tenho compromissos empenhados, é aquele que o município se compromete a pagar, eu posso transferir para o exercício seguinte a título de restos a pagar. Tá certo? Não consegui pagar no exercício, mas estou compromissando para o exercício seguinte. Agora, 70% é 70% de tudo o que foi encaminhado para a conta única e exclusiva do Fundeb, mais os rendimentos oriundos de aplicação, que no caso Marituba faz, que é a aplicação BB-Fix. O que nós queremos é, da mesma forma que é dito que o servidor do município de Marituba recebe em dias, tem que receber em dias. É o dever. É o dever. Se o servidor de Marituba receber em dias for algo assim fora da órbita, aí não tem sentido, tem que receber em dias. Questão de planejamento. Se não recebe em dias, a culpa não é do servidor. Não é isso? Veja. Quando você tem 34 milhões sobrando, ou você aplicou mal os recursos, e aí tem um detalhe. Eu posso estar enganado na fração, mas houve uma transferência de capital de menos 25 milhões. Obrigado, Wagner. Operação no balanço 2023, menos 25 milhões. Menos 25 milhões de alguma coisa. Eu não vou arriscar falar, porque eu posso errar, mas é menos 25 milhões. Vejam. Saiu o recurso do Fundeb deste exercício, entrou para o exercício 2023, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Para devolver, vai dar um bode. Isso vai dar um bode, vai custar, não para mim. Para mim não vai custar absolutamente nada. Salvo, né? Aquelas coisas de sempre que aí a gente já, quando nós assumimos esse posicionamento, nós já sabíamos que ia ser dessa forma, né? Mas enfim, como diria uma amiga minha, Sol, nas redes sociais, se eu quisesse agradar, meu nome seria salário na conta e feriado prolongado, né? Mas enfim, vamos lá. Falando sério,
há irregularidades no Fundeb, elas terão que ser saneadas. Elas vão ser saneadas. Nós só estamos tendo a cautela de fazer o procedimento. E o procedimento é passar pela Câmara, né? Já encaminhamos ao vereador que representa a educação, nos termos daquilo que foi colocado no outdoor, vereador Antônio Armando Amaral de Castro Júnior. Esperamos que ele nos faça a honra de ser ouvido por ele, para que nós possamos apresentar os nossos argumentos e as nossas fundamentações ao vereador, que tem o condão de fiscalizar os atos da gestão e tem uma relação de proximidade com a senhora, para que ele possa fazer o filtro de acordo com os elementos que ele tem mais competência do que eu, por ser vereador e ser advogado e trilhar na política há mais tempo do que eu, para que ele possa formular o seu entendimento e transmitir ao chefe do executivo, que é uma relação harmoniosa, para dizer: não ligue para o Guilherme que ele está totalmente errado. Ou então, se prepare, porque lex, duralex, sed lex. Então veja bem, na dificuldade de contrapor aquilo que estamos colocando, na dificuldade de dizer assim: poxa, eu fiquei analisando o vídeo da Almari, eu vi ele, poxa, a prefeita queria a prova. Obviamente que o radialista não tinha, foi infeliz, principalmente quando ele, eu já disse isso a ele e vocês todos têm o conhecimento, ele não deveria ter se reportado à residência do chefe do executivo, que o lar da gente é inviolável naqueles termos, né? Mas ele fez uma denúncia, e quem faz uma denúncia, é o que eu sempre digo, eu recebo ligações de algumas pessoas: o que é que você acha disso, disso? Não faça isso porque isso é isso, isso, isso. Você tem como provar? Não, então esquece. Quem não tem nada para falar, não diga nada, tá? Então, ele colocou uma denúncia, teria que ter pelo menos a prova, e ela veio, a excelentíssima senhora prefeita veio e disse: eu quero as provas, tem que provar. E o que eu acho interessante é que nós estamos ao longo desse tempo todo, e poderia o chefe do executivo, nos termos da legislação, acionar via procuradoria para realmente saber se nós estamos aqui de forma raivosa ou por fora das contas e da realidade. Vai que de repente o Guilherme ficou doido, está todo por fora das contas. Sabe quem está por fora das contas? É o balancete financeiro da Prefeitura Municipal de Marituba. Pergunte à contabilidade e os demais ouvintes, quando pararem, quando tiverem a oportunidade de encontrar com a Prefeita Municipal de Marituba numa de suas inaugurações: prefeita, o que aconteceu com a conta do Fundeb nos balancetes financeiros, salvo engano, de agosto para frente? Até maio, pelo menos foi o que eu vi até ontem. Agosto de 2021 a maio de 2023. Por que a conta do Fundeb não está constando no balancete financeiro? Prefeita, por que o CNPJ do Fundeb consta o CNPJ da Prefeitura e não o CNPJ que deveria constar do fundo criado pelo município para recepcionar o Fundeb? Prefeita, por que foram feitas transferências das contas do Fundeb para a conta da agência 41.327.16008, que é a conta de tributos do município, recurso próprio?
Prefeita, por que há operações bancárias na conta do Banco do Brasil, agência 41-327 122440, cujo beneficiário, CPF, CNPJ não consta? Esses recursos me pertencem. Nos pertencem. Ao tempo que eu venho falando, deveria a gestão, para transformar, já ter transformado o que estava irregular em regular. E não fizeram. Agora, eu posso estar errado. Está aí uma boa oportunidade de colocarmos isso em pratos limpos. Não é? Eu apresento as operações bancárias. Se quiser, posso mostrar outros municípios para o deleite de quem gostaria e informar do crime de responsabilidade e dos procedimentos e da quebra de decoro. Agora, machista, nunca. E a senhora sabe disso. Machista, nunca. Lembra do Sérgio Meneghelli? Lembra o que eu disse à senhora sobre trazer o Sérgio Meneghelli? Lembra do que conversamos no gabinete junto com seu esposo, quando eu disse, a partir de agora eu sou oposição? Isso não é ser machista. Irresponsável, jamais. Agora, fake news, informação falsa. Nós temos todo o cuidado, todo o zelo com as informações. Aquilo que nós não temos, os elementos, nós apresentamos à fonte. Porque nós sabemos aonde nós queremos chegar. E sabemos com quem estamos lidando. Isso não é para atingir a senhora. É para atingir o governo. O governo tem que se portar como governo. E este governo está causando prejuízos a servidores públicos e à população em geral. Entendeu? Então, quer demonstrar que a senhora respeita a legislação? Responda todos os ofícios que eu encaminhei assim ao chefe do executivo, à Secretaria de Administração e à Procuradoria. E mais, quer demonstrar que a senhora respeita as leis e ama o povo? A servidora Maria Vanderlisa foi prejudicada num PAD. Há servidores próximos à senhora que entendem também que esse PAD prejudicou. Esta profissional já deveria estar aposentada e a senhora está prejudicando a servidora, pelo qual eu sou o procurador. A senhora está prejudicando a servidora porque ela não tem direitos ou porque beneficia a mim? Isso é uma pergunta. A senhora lembra quando a senhora estava na Rádio Mari, invocando o seu direito? A professora Maria Vanderlisa está invocando o seu direito desde quando a senhora assumiu. E não gritando e invadindo, com requerimentos que até hoje não foram respondidos. Mas a senhora ama o povo. Entende?
O amor, segundo Camões, é um mal que mata e não se vê. Amar Marítuba com esse tipo de comportamento amador, infringindo regras, lei federal, lei orgânica, e não se assane, olha, ele disse que infringir lei federal e infringir lei orgânica. Sim. A senhora praticou crime de responsabilidade aumentando a despesa pública sem lei que autorize. E não utilize a legislação federal para fundamentar a sua resposta, porque não cabe. Sabe por que não cabe? Porque os reajustes do município têm que ser embasados por lei municipal aprovada pelo povo. Para tanto, o chefe do executivo tem que startar o processo legislativo, cujo nome é projeto de lei encaminhado à Câmara. Não pode a Câmara tratar de reajuste sem que haja a manifestação inicial do chefe do executivo. Por quê? Porque quem conhece da realidade do orçamento é o Poder Executivo. Não pode a Câmara interferir no Executivo. Mas a senhora interferiu no poder da Câmara, porque a senhora emitiu o decreto, impedindo que o povo, compreende? Decreto-Lei 201, de 67, crime de responsabilidade de prefeitos e vereadores, artigo 4º, inciso 5º. Corrija as suas falhas, porque a senhora representa a sociedade de Marítuba, e o que sai da sua boca e o que sai da sua assinatura interfere direta ou indiretamente na vida das pessoas. Então, existe uma condição. O Estado protege o chefe do executivo. O Estado protege o chefe do executivo porque ele, quando ele age, tem impactos. E qual é a proteção? É o subsídio, é o custeio de algumas despesas, é o assessoramento para que ele possa ser ouvido, isso aqui e aquilo ali, quais são as implicações, isso dá certo, isso não dá certo. Entende? Veja, qual é o fundamento legal que ampara o servidor no reajuste que a senhora deu, sem lei municipal que autorize, com base no decreto, levando em consideração que o governador do estado, Sua Excelência, o doutor Helder Barbalho, quando a União autorizou os entes da federação e os municípios a reajustarem 14,33, se não falha a memória, 14 alguma coisa, 14,33. No momento que a União, através do Ministério da Educação, aquela portaria, autorizou, o governador, Sua Excelência, o governador do estado do Pará, fez o quê? Encaminhou e startou o processo legislativo. Ele, o governador, que a senhora poderia ter pelo menos ligado, governador, vou emitir um decreto. O senhor encaminhou um projeto de lei, algum problema? Estou fazendo certo? Porque quem não sabe pergunta. Porque se fizer de forma irresponsável, eu, fazendo alguma coisa irresponsável, eu vou sucumbir ao meu erro, Mas eu sou particular, privado, os efeitos são mínimos. Agora, um agente político, quando ele toma uma decisão, e essa decisão é equivocada, eivada de vícios, há consequências políticas, administrativas
e, para aqueles que se sentiram prejudicados, até judiciais. E não custava nada. E não alegue ignorância, porque a senhora disse em alto bom tom: vou encaminhar projeto de lei à Câmara. A senhora não encaminhou, faltou com a verdade. É difícil. Queria eu estar... Alguém por um acaso acha que eu me sinto bem em ter que colocar isso? Marituba não é rede social. Marituba é uma cidade que precisa, como muito bem diz Bruno Santiago, de planejamento, saneamento. Eu achei interessante na entrevista que a prefeita municipal deu ao Bacana, deu uma consertada ali com relação à questão da água. Porque em momentos pretéritos, a COSAMPA ela tem, vamos dizer assim, o problema da água é da COSAMPA. Claro que o problema da água é da COSAMPA. Todo mundo sabe que o problema da água é da COSAMPA, porque a COSAMPA está todo o tempo falando que está fazendo isso e aquilo. Nós sabemos que o problema da água é da COSAMPA. Planejamento é justamente isso. Para quando a COSAMPA for fazer uma manutenção, os microsistemas, como a senhora falou, estivessem à disposição. Porque se nós tivéssemos microsistemas à disposição, até hoje eu estou esperando o carro-pipa passar na rua da Alfredo Calado para eu pegar um balde d'água. Nunca passou. Ou a senhora acha que eu vou pegar meu balde daqui e ir lá no canto, lá no conjunto para onde fica o carro-pipa? É humilhante, né? É humilhante, decepcionante. Então vamos rever, tá? Me preocupa muito quando eu recebo publicações de terceiros. Eu falo por mim. Aquilo que eu publico, eu respondo. Entende? Aquilo que eu publico, eu respondo. E aquilo que eu falo, eu assino embaixo. E a senhora cometeu crime de responsabilidade, desviou recursos do Fundeb, aplicou de forma irregular os recursos do Fundeb, afrontou a 14.113 os regramentos e faltou com decoro. Tudo bem? Dito isto, hoje nós encerramos e estou aguardando recebimento do acuso de recebimento, melhor dizendo, por parte do vereador Antônio Armando Júnior, se ele recebeu o meu requerimento, aguardando para estar à Câmara para apresentar ao Poder Legislativo as informações para que possamos, em audiência pública, informar oficialmente aquilo que temos. Tudo bem? Senhoras e senhores, peço desculpa pelos exageros, no entanto, o poder está com a gente. Não está com o prefeito. É ilusório. Obrigado, Wagner. Obrigado, Wagner. É uma honra, meu irmão. É uma honra. O poder está conosco, com o povo de Marituba. Não está com o chefe do executivo. O chefe do executivo apenas é o responsável pelo orçamento, em que pese ele possa demitir, contratar, ordenar despesas, empenhar, e isso gera um poder
que é momentâneo. Momentâneo. Lembre-se, vou repetir aquilo que dissemos na Rádio Mari. Há crianças neste município com capacidade intelectual acima da média. Com 34 milhões, eu pegava 3 milhões e construía um centro para atender essas pessoas que vão gerar dividendos para dentro do município de Marituba. Mas isso é para quem tem planejamento, entende da educação e não de asfalto. Meu muito obrigado, boa noite.